Olá, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre O Poderoso Chefão de Mário Puzo. Esse livro que é uma delícia de ler e interessantíssimo. Bom, aqui no início desse livro nós temos uma frase de abertura que diz: por trás de toda grande fortuna há um crime. Balzac. Bom, por trás da grande fortuna dessa família aqui há vários crimes. Porque nós estamos falando de uma história de mafiosos. A família Corleone, que é retratada em Um Poderoso Chefão, é uma família que tem sua origem na Itália. Tudo começa com um jovenzinho chamado Vito, que mora na cidade de Corleone, na Sicília, na Itália, filho de um homem que acaba sendo morto pela máfia siciliana. O seu pai sendo morto, ele sabe que se permanecer na cidade, ele vai acabar sendo o próximo. Então ele embarca para os Estados Unidos e lá ele encontra um lar entre mais imigrantes italianos que acabam fazendo a sua residência em um bairro tipicamente italiano dos Estados Unidos. Já Vito Corleone, ele adota o nome da sua cidade ao seu sobrenome, ele fixa a residência, forma uma família e começa a fazer amigos. Aqui nós já encontramos uma semelhança com o autor desse livro. Mário Puzo também era de origem italiana, sua família também havia vindo da Sicília e da mesma forma vieram como imigrantes e se alojaram em um bairro tipicamente italiano dos Estados Unidos. Vito Corleone, já crescido, família formada, acaba demonstrando certas habilidades de negociação, de convencimento e acaba cometendo pequenos delitos em troca de favores para as outras pessoas. Ele já se mostra um jovem aí, né, um pouco fora dos padrões e esse perfil vai se aperfeiçoando ao longo dos anos. Tanto é que começamos esse livro aqui conhecendo algumas pessoas que em algum momento das suas vidas cruzaram com Dom Vito Corleone, precisaram dos seus favores e agora precisam demonstrar a sua gratidão dando alguma coisa em troca. E é assim que funciona. Depois de estarem em apuro, em uma situação de dificuldade, de injustiça, elas recorrem ao seu padrinho, buscando ajuda, são ajudadas, mas em algum momento elas vão precisar retribuir. E elas vão se encontrar aqui, como eu disse no início desse livro, num casamento. Quem está se casando já é a filha de Vito Corleone. E segundo a tradição, né, uma das tradições italianas, essas pessoas vão até o casamento porque o casamento seria um evento no qual não se pode negar um pedido, não se pode negar uma ajuda. Então, para que situação mais propícia que essa? Para pedir algo a Dom Corleone. Então nós temos uma reunião de muitas pessoas aqui nesse grande evento que está acontecendo na casa dessa família. E a família de Dom Vito Corleone se formou da seguinte forma, né? Ele se casou, teve o seu primogênito, seu filho Sony, depois ele teve o seu filho Fredo, que é mais pra lá do que pra cá, assim, não faz grande diferença na vida deles. Depois ele teve a Connie e teve o seu caçula, que é o Michael. Da mesma forma como o Sony é completamente envolvido nos negócios do pai e está sendo aí meio que preparado para ser o seu sucessor, o filho mais novo, o Michael, é um veterano de guerra, é um estudante e não quer saber absolutamente de nada dos negócios da família. Bom, e essa é uma família tipicamente italiana, com uma estrutura muito parecida, né? O homem é o cabeça da casa, que traz o sustento, que traz a segurança para os seus. A mulher é aquele porto seguro dentro de casa, mantém o lar, cuida dos filhos, vai à missa para interceder pelos seus homens. Apesar dessas mulheres estarem aí um pouco alheias aos detalhes, elas sabem muito bem o que acontece por trás das portas fechadas. Elas sabem no que os maridos e os filhos estão envolvidos, mas elas trazem esse aconchego, essa segurança, muitas vezes um conselho. E elas são resignadas a essa vida. Bom, essa é a estrutura da família de sangue, mas sabe que quando nós falamos em máfia, né, o conceito de família vai muito além. Fazem parte desse círculo familiar aqui também amigos próximos,
os vários braços direitos, né, que o Dom Vito Corleone tem, os funcionários que comandam aí as suas muitas ramificações dos negócios. O grande negócio de fachada dessa família aqui é a produção de azeite, mas nós sabemos que clandestinamente aí existem negócios como jogos, apostas, enfim. Mas, apesar de serem mafiosos, de serem criminosos, né, eles são homens guiados por um código de ética, um código de conduta moral, especialmente Dom Corleone. Ele não se envolve, por exemplo, com prostituição, com tráfico de drogas, e é nesse ponto que nós nos encontramos aqui nesse livro, porque no início do século XX já se percebia um início desse grande negócio, né, que acabou se tornando o tráfico de drogas. E por conta da resistência de Dom Vito Corleone de entrar para este ramo, é que muitos inimigos acabaram se levantando contra ele. Mas nós sabemos que não é um bom negócio ser inimigo de Dom Vito Corleone, não é mesmo? Bom, não bastasse as dificuldades que Dom Vito tem nos negócios, né? Ele ainda tem um desafio pela frente, porque ele está envelhecendo e ele precisa encontrar um sucessor para ser a cabeça dessa família. E no esquema da máfia italiana, não necessariamente essa sucessão acontece de pai para filho, ela acontece mais no sentido de merecimento. Então, Sony, por mais envolvido que seja nos negócios, ele precisa merecer aquela função. Então, a cabeça dessa organização está em risco, sim, especialmente porque o Sony é um homem de temperamento muito irascível. Ele é muito explosivo, ele é muito irritado. Por qualquer coisinha ele já sai no rompante, impulsivo, não pensa muito no que faz e por conta desse perfil ele não é 100% o candidato ideal. Essa forma de agir, né, do Sony na impulsividade não é nem de longe o perfil adotado pelo Dom Vito Corleone. Ele é um homem polido, educado, muito elegante e a forma como ele leva os negócios é também muito particular. Afinal de contas, ele tem grandes figuras dentro dos seus bolsos e precisa manter um ambiente de leveza, de harmonia, e é dessa forma que ele imagina que a família deve ser comandada. Aqui na página 55 tem uma frasezinha bem curta que fala sobre esse temperamento e sobre essa forma de comandar do Corleone. Nunca se aborreça, Dom Corleone o havia instruído. Nunca faça uma ameaça, argumente com as pessoas. E ele é bem conhecido justamente por isso, pelo diálogo, pelo poder de convencimento desde muito novinho. Bom, então são esses conflitos, né, que nós vamos acompanhar nesse livro. O envelhecimento de Vito Corleone, a necessidade de encontrar um sucessor, essa troca de comando, troca de geração da família e também os seus inimigos se levantando por conta da ascensão desse negócio, né, que é o tráfico de drogas. Tudo isso como uma boa história da máfia, né? Com muito sangue, assassinatos, traições, segredos, revelações. Bom, como todo livro, né, esse aqui não é diferente, ele traz sempre muito mais informação e muito mais dados do que a sua adaptação para o cinema, e não tem como falar do livro sem falar sobre os filmes, né, Poderoso Chefão 1, 2 e 3, que são aí grandes clássicos e são meus filmes favoritos, também estão aí na minha lista de filmes favoritos. Como eu disse, aqui tem muito mais informação, o que torna a leitura muito mais rica. Para mim, só não foi um livro perfeito por conta de alguns personagens extras que eu acabei conhecendo aqui. Por exemplo, um afilhado mesmo, afilhado, porque, né, como ele é um padrinho, muitos são seus afilhados, mas é de fato um afilhado de Dom Corleone, que é um personagem muito chato. A história dele é desenvolvida aqui. Tem também uma moça que tem a sua história aqui interligada com a de outros personagens, que também foi muito desnecessária, na minha opinião, especialmente a forma como a história dela se encaminhou em alguns detalhes ali. Se você já leu, acho que você imagina do que eu estou falando. Mas tirando esse detalhe, é um livro interessante do começo ao fim. É uma escrita muito fluida que me surpreendeu, a minha experiência pessoal foi essa, de realmente ser surpreendida positivamente. Eu achei que era um livro truncado,
Sabe, um livro com uma escrita antiga que fica um pouco amarrada? Não é nem um pouco disso, é uma escrita fluida, que a gente faz a leitura de forma muito rápida, muito dinâmica, e é uma história deliciosa de se acompanhar pela forma como ela é escrita e também pelo enredo, por tudo que acontece aqui. É uma escrita que, para mim, teve uma característica muito peculiar, que é o momento da apresentação dos novos personagens. Sempre que surge um novo personagem aqui, nós vamos ter um panorama bem completo de quem é aquela pessoa. E às vezes isso vai se dar em frases, poucas frases, trechos muito curtos, mas ele tem uma capacidade de concatenar tudo aquilo que ele precisa falar sobre um determinado personagem e colocar de uma forma bonita, até quase poética, numa escrita muito gostosa. A descrição de quem é Vito Corleone é maravilhosa. Dom Vito Corleone era um homem a quem todos recorriam em busca de auxílio, e quem o fizesse jamais se desapontava. Ele não fazia promessas vazias, nem apresentava a desculpa covarde de que suas mãos estavam amarradas por forças mais poderosas no mundo do que ele mesmo. Ele não precisava ser amigo da pessoa, nem esta precisava ter meios para pagar-lhe o favor recebido. Apenas uma coisa era necessária: que a própria pessoa, proclamasse a sua amizade. Então não importava quão pobre ou impotente fosse o suplicante, Dom Corleone se encarregaria entusiasticamente de resolver-lhe os problemas, e não permitiria que algo impedisse a solução do infortúnio desse indivíduo. Sua recompensa, a amizade, o reverente título de Dom e às vezes a saudação mais carinhosa de padrinho. Vou ler outra aqui rapidinha, só para vocês terem mais uma noção. Essa aqui é a descrição do Luca Brasi, que é um dos braços direitos ali de Dom Corleone. Luca Brasi era, na verdade, homem para intimidar o próprio diabo no inferno. Baixo, atarracado, cabeçudo, sua presença emitia alertas de perigo. Seu rosto estampava uma máscara de fúria. Tinha olhos castanhos, mas sem nada do calor dessa cor, parecendo mais uma cor marrom morta. A boca era tão cruel quanto sem vida, fina, maleável e descorada. Sua reputação de violento era pavorosa, e sua devoção a Dom Corleone lendária. Ele era, em pessoa, um dos sustentáculos do poder de Dom Corleone. Pertencia a uma espécie rara de homens. Os perfis são escritos de uma forma muito interessante e é muito agradável de acompanhar, com essa escrita rapidinha, objetiva, que não enrola, que não perde muito tempo, mas que não é rasa, não é simples. Ela é muito elegante e muito bonita. E não só a descrição aqui em palavras, né, palavras refinadas, é interessante de se acompanhar, mas os perfis de uma forma geral, né, como essa história vai se desenrolando. Meu personagem favorito aqui é Tom Hagen, né, que é o advogado da família Corleone. Ele também serviu como conselheiro, uma função muito importante ali junto ao cabeça da família. Ele é um menino que foi adotado ainda criança pela família Dom Vito Corleone, mas que foi ensinado desde cedo o valor da honra, né, um elemento muito importante, né, para Dom Corleone, e ele aprendeu isso entendendo que ele não deveria mudar o seu sobrenome, mesmo sendo adotado, e ele deveria essa honra, essa homenagem aos seus pais. Então, mesmo sendo criado como parte da família, Tom Hagen, né, manteve o seu sobrenome e conquistou aí uma posição de muito prestígio junto a Dom Vito Corleone. É o meu personagem favorito, ele é uma espécie de cola que liga todas as pessoas aqui nessa história. É sem dúvida, né, o melhor livro de máfia que nós temos e inspirou os melhores filmes sobre a máfia. Nos trouxe esse panorama, né, pelo lado de dentro de como é que funciona essa estrutura, nos fez mais uma vez gostar dos bandidos, dos criminosos, e nós não nos sentimos nem culpados por isso, porque é uma história que nos apresenta a máfia como um lugar de refúgio, nos mostra o lado positivo do que eles conhecem como a omertá, que é a lei do silêncio. Ou seja, não fale nada, não conte nada, deixe que a máfia resolva. Gente, eu gostei demais dessa leitura, foi uma leitura que eu fiz num período de férias, então foi
muito agradável, sabe? Não ter hora para parar de fazer essa leitura. E ele é realmente um livro que tem esse perfil. A gente não tem vontade de largar esses personagens, a gente não quer sair do calor, do aconchego dessa família, mesmo, como eu disse, que seja uma família de bandidos e de criminosos. A gente se sente confortável nesse núcleo e quer continuar com eles. É um livro que nos deixa com aquela sensação de que nós ficamos órfãos depois de terminar a leitura. Recomendo muito para que vocês encarem esse livro aqui e tenham também uma experiência maravilhosa com ele. Eu vou deixar linkado aqui embaixo no box de informações o link para onde vocês conseguem encontrar esse livro aqui no site da Amazon, e lembrando que se você adquirir qualquer item através desse link, você me ajuda a manter o canal e não paga nadinha a mais por isso. Bom, eu fico por aqui, então a gente se vê nos próximos vídeos do canal. Tchau, tchau e até mais!